Aqui é o Mestre Neri e hoje vou trazer para vocês a partida número 3 da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Essa partida entre a Júlia Alboredo e a Juliana Teral. Essa partida 3 foi muito interessante, porque a Júlia precisava da vitória a todo custo para poder continuar viva aí no match, já que a Teral tinha ganhado as duas partidas aí iniciais. E ela conseguiu aqui uma interessantíssima vitória. E nós vamos acompanhar agora com vocês. Então, não deixe de deixar sua curtida, seu comentário aí, se inscreva no canal e vamos à partida. Essa partida iniciou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão por D4, bispo C4 e estamos aqui no famoso gambito escocês. Gambito escocês é uma arma aí muito interessante contra E5, uma abertura que pode surpreender aí as pretas. Ela tem esse tato de agressividade. Eu acho a abertura muito interessante, né, para poder combater o E5, né. Então o Alboredo jogou aí bispo C4, afinal precisa de vitória, então acredito que escolheu uma boa abertura. Teral respondeu com o tradicional bispo C5, e aqui as brancas jogam C3, né, sacrificando aí um peão. Esse C3, geralmente, se aceitado, já tem aqui truques interessantes na posição, como o bispo por F7. Aqui o branco ganha um sacrifício em F7 devido ao bispo solto na casa C5. Então o branco dispõe aqui de temas como bispo por F7, rei por F7, dama D5 cheque, rei E8 e dama toma bispo. Esse truque em si pode até não ganhar, né, vantagem material para as brancas, contudo o branco já conquistou uma vantagem posicional, que é deixar o rei das pretas exposto. As pretas aqui perderam seu roque e vão ter que tentar terminar o seu desenvolvimento com esse rei no centro. E naturalmente vão gastar mais tempo para poder solucionar esse problema. Então esse aqui já é um truque clássico aqui da escocesa, ou seja, aceitar esse peão de C3 geralmente não é uma boa alternativa. A Teral jogou cavalo F6, digamos que seja uma das melhores alternativas aqui, porque cavalo F6, estou desenvolvendo uma peça e fazendo essa pressão, né, no peão central de E4. Aqui o branco, com o seu propósito, ele tem que jogar agressivo, ele joga E5. Aqui são lances teóricos ainda, mas é muito interessante ver esse E5, porque às vezes o branco pode tentar de outra maneira, pode jogar um C por D4, que interrogaria, logicamente, que iria cair numa abertura italiana, né, com D4, que teria bispo B4, cavalo C3 e cavalo toma E4. Inclusive tem uma análise aí no canal sobre essa linha. E aqui eu acredito que as pretas têm boas chances aí de adquirir vantagem nessa posição. Então poderia cair nessas aberturas italianas. Então o branco joga E5 buscando atividade e não entrando naquela clássica posição da italiana. Após esse E5, o preto necessita responder à altura esse ataque agressivo, contra-atacando com D5 aqui no centro, pois se o branco capturar o cavalo de F6, as pretas capturam o bispo de C4. E essa posição tende as pretas a adquirir uma leve vantagem, pois as pretas elas vão conseguir terminar o seu desenvolvimento, por mais que não seja um desenvolvimento tradicional, com roque menor, mais que seja um desenvolvimento com roque maior. Vejamos um exemplo aqui. F por G6, G7, torre G8. As brancas precisam desenvolver alguma coisa, aí, tipo exemplo roque. Defender esse peão com bispo H6 pode ser uma ideia duvidosa, porque as pretas também conseguem tirar a dama, já ameaçando o bispo, ou seja, vai ter contra-ataque muito fácil. Então as brancas geralmente rocam mesmo, terminando um pouco seu desenvolvimento e tentando surpreender o rei preto no centro, né? Geralmente tenta aproveitar essa situação. Mas as pretas podem jogar com muita tranquilidade, bispo E6. E se o branco aqui trocar no centro, tem 3 ataques das peças pretas, então não resolve tanto, né?
Ou seja, a posição não fica tão agradável às peças brancas e as pretas ainda vão conseguir tirar a sua dama que seja para D7, D5. Inclusive tem temas em F6 e vão rocar maior. Então as pretas vão sim deixar seu rei ainda seguro, porém de uma forma não tão convencional. Mas isso aqui são linhas teóricas, inclusive parece muito com variantes do ataque Max Lange, né? Parece muito essas linhas do Max Lange, que eu não vou aprofundar tanto aqui na teoria, acho que não é tão importante nessa partida. Ou seja, após o movimento E5 respondido com D5, essa posição é recomendado aqui geralmente 2 lances. O lance mais jogado aqui na história é o bispo B5, um dos teóricos aqui principais, e um lance menos jogado, mas que é tão bom quanto, é o bispo E2 aqui jogado pela Júlia. Eu inclusive também sou jogador de gambito escocês e já tive ótimos resultados jogando esse bispo E2. Acho que é um lance bem legal e as pretas no fundo estão sempre esperando o desenvolvimento em B5, né, que é o mais comum. Então esse lance é um pouco diferente e muito interessante. Então o branco volta o bispo para E2 tranquilamente. As pretas têm um problema, que é o cavalo atacado em F6, e elas têm que solucionar esse problema. Aqui foi respondido com o cavalo central E4, C por D4, ameaça o bispo, e o branco agora atingiu um centro aqui de peões bem interessante. Acho que atingiu um objetivo, conquistou aqui um forte centro de peões e vai conseguir desenvolver suas peças com tranquilidade. A abertura está igual. A lateral jogou bispo B6. Se bispo B4, acredito que não tem nada demais aqui. Podemos responder essa posição com cavalo de BT2. Sem problemas, o branco vai rocar em breve. Então acredito que o bispo B6, uma forma de simplificar menos a posição, o bispo fica sólido. E querendo ou não, é uma peça a mais futuramente para bater no ponto D4, para ajudar na ruptura de C5, que é típica aqui para as pretas. O branco seguiu com roque, as pretas roque. Cavalo C3, desenvolve uma peça, faz uma pressão no cavalo de E4, né? Afinal esse cavalo é chato. As pretas responderam com o bispo de E4. O branco segue com o desenvolvimento tradicional em E3, desenvolve uma peça, reforça o ponto D4, põe mais uma peça ali na defesa. E aqui houve a simplificação com cavalo toma C3, B toma C3. Porque agora, nesse momento, agora que o centro está bem estável, o branco começa a pensar em fazer cavalo toma E4. Começa a querer eliminar esse cavalo. E esse peão de E4 pode vir a ser uma futura fraqueza. Então a troca aqui é natural. Cavalo por E4, B recupera o cavalo. E aqui a lateral faz a tradicional ruptura, né? A ruptura é aquela para dar atividade para a torre, é a ruptura F6. Então uma ruptura muito importante para as pretas. As pretas ameaçam começar a quebrar esse forte centro branco. Então a troca é necessária, é importante trocar. Se as peças brancas jogam outra coisa, vamos supor, torre 1, as pretas podem fazer F toma E5, e se eu tomar aqui de peão, esse peão já está fraco, né? Fica um peão isolado ali, facilmente as pretas mais tarde tentar ganhar esse peão. Então era necessário realmente essa troca. Então E toma F6, dama toma F6. Aqui a Júlia seguiu com dama B3, bateu no ponto D5. Tem aquele raio X lá no rei. O lateral respondeu com dama D6, segurando o seu peão de D5. Aqui torre de F1. O branco não tem aqui aspirações de jogar um F4 futuro, então essa torre não tem utilidade em F. Então põe a torre em jogo e não deixa aquele bispo de E2 solto, né? Essa peça aqui estava solta. Fica correndo risco aí de levar algum tema, algum tático. Então torre 1 já evita esses eventuais problemas e a torre entra numa coluna aberta aí como deve se fazer. Então seguiu aqui cavalo A5, dama ameaçada, dama C2. E o branco nesse momento, agora que seu bispo de E2 está defendido, o branco quer jogar um cavalo E5 e deixar esse cavalo muito bem posicionado.
né, num posto avançado, porque não temos mais peões para afastar esse futuro cavalo E5. Assim, sendo necessário a troca, né, bispo toma cavalo, para evitar que o branco posicione seu cavalo em E5 de forma muito poderosa. Bispo toma cavalo, bispo toma bispo. Aqui as pretas jogar de forma sólida, né, para esse peão não ficar dependendo da dama, né, a dama não ser escrava de um simples peão, joga C6 de forma bem sólida, põe o peão para defender e a dama fica livre. E aqui a Júlia achou uma manobra muito interessante. Tecnicamente, nessa posição de meio de jogo, as peças brancas, podemos dizer que já desenvolveu quase todas suas peças, falta essa torre de A1, mas a Júlia foi melhorar suas peças de uma forma muito rica, que foi com bispo E2. Bispo E2, manobrando o bispo para D3 diante do rei das pretas. É uma manobra muito interessante, que foi respondido com o cavalo C4, tentando também pôr esse cavalo em jogo, afinal o cavalo em A5 está mal colocado, então a lateral veio trazer esse cavalo para o jogo. A Júlia prossegue com a sua manobra, bispo D3, já mirou o rei, já ameaçou ganhar um peão imediatamente, respondido com G6. Essa debilitada no rei é necessária, mas no fundo ajuda as brancas, né? Sempre que esses peões avançar aí nessa estrutura do rei avançar, vai estar enfraquecendo mais a posição das peças pretas. E aqui também não teve preto, não teve tempo preto, né? Exemplo, cavalo toma E3, não poderia ser jogado por causa de bispo cheque, né? Bispo toma H7 cheque. Então não teve tempo nem de eliminar um dos bispos. Então, o bispo D3 foi muito forte. G6 aqui forçado. E agora a Júlia, para manter o seu par de bispo e para explorar exatamente a posição desse rei aberto, ela jogou aqui com bispo G5, muito forte, ameaçou uma espetada na casa E7 e deixou seu bispo muito bem posicionado, né, incomodando. Bispo H6 poderia ser uma opção, mas acho que a opção da Júlia foi muito boa. Bispo G5 aqui com certeza o mais forte. Foi respondido torre de F8, tentando aqui simplificar um pouco, trazendo essa torre de F. Talvez poderia ser jogado aqui também mais simples, torre de A para E8. Acho que esse lance também teria um pouco de sentido, mas foi jogado torre de F. E aí a Júlia jogou H4, exclamação. Acho que esse H4 ela deixou o bispo dela bem apoiado, não fica aquela peça solta, né? E ameaça futuros H5, já tentando abrir mais a posição do rei. Quebrar essa estrutura de peão mediante essa ruptura H5. Então, H4 tem várias funções, tem a função de deixar o bispo apoiado, mais forte, tem a função de tentar quebrar essa estrutura também. Então, muito interessante esse H4. O lateral jogou torre E6, tentando dobrar as torres, trazer a torre de A para o jogo. A Júlia respondeu com torre E2, com ideia semelhante. E aqui, o lateral desistiu, né, do seu plano, que eu acredito que seria o plano inicial, jogando bispo D8. Acho que ela tentou eliminar esse forte bispo. Mas eu acredito que seria melhor trazer a torre de A mesmo, mediante aqui algumas trocas nessa posição, para reduzir inclusive o ataque das peças brancas. Bispo D8 tem essa ideia de tentar trocar esses bispos de chave, mas eu acredito que no fundo ficar sem essa peça jogar pode ter sido um dos grandes problemas aqui dessa partida. Foi jogada aí torre de A E1, dobrou as torres, ameaçou tomar a torre G6, troca forçada, torre por torre, dama por torre. Bispo G5, era o plano inicial das pretas, H por G5. E nesse exato momento, após H por G5, o branco está ameaçando, o bispo toma C4. O branco está ameaçando ganhar um peão. E aqui, para defender esse peão, era necessário voltar o cavalo para a casa B6, protegendo o cavalo. E o branco aqui está levemente melhor, mas a partida ainda com igualdade, né? Porque após aqui dama G4 com ideias de pôr a torre em E6, o preto responde com torre F8 e após torre E6, dama F4. E as pretas aqui podemos dizer que conseguiu uma certa igualdade, né? Está ameaçando o ponto F2, está ameaçando F1.
Tá oferecendo essa troca de damas aí, reduzindo pressão branca. Então acredito que seria a melhor defesa. Mas nesse momento, após H toma G5, Lateral jogou B5 e esse lance aqui interrogou, porque nesse momento o ponto C6 vai ficar fraco. Então nós não podemos jogar a mesma variante. Vejamos, dama G4 foi jogado na partida, torre F8, torre E6. E agora não pode jogar dama F4 por causa da troca de damas, torre toma e vai cair o ponto C6. Vejamos na prática agora. Dama F4, dama por F4, torre por F4, torre por C6. E a estrutura da dama das pretas vai começar a cair toda. E vantagem decisiva para as peças brancas. Então, por isso, o lateral tentou jogar um dama A3 com o intuito lógico de buscar eventuais contra-ataques aqui, né, na ala da dama. Porém, que a Júlia não deu tempo e jogou de forma brilhante. Bispo toma H6 aí, exclamação. Lindo sacrifício aí. Aproveitando a posição vulnerável do rei, né? Bispo toma H6. O bispo não pode ser aceito se H toma G6, segue torre, toma G6. Se rei H8 ou H7, né, que é uma opção, segue então mate com dama H5. Se rei para F7, mate com dama E6, não poderia também. Então não pode ser aceito o bispo. Se dama cheque em C1, uma alternativa, rei H2. Se dama F4 para trocar as damas, segue dama por dama, torre por dama. O bispo está ameaçado, mas antes de simplesmente voltar esse bispo, o branco joga rei G3, toca a torre, né, ameaça a torre, defende seu peão de F2. E após torre F8 aqui forçado, o bispo agora retorna. O branco ganhou o peão de G6 limpo e tem o peão de C6 aqui como um alvo na posição. O rei já um pouco mais centralizado, nós estamos no final. Esse final aqui é muito vantajoso ao branco. Então, por isso também, dama C1 não era jogável. Lateral continuou aqui com rei G7, né, uma alternativa. Mas aí, após rei G7, a Júlia joga dama H5. Ameaça, dama para H7, checkmate em 1. Então, nesse momento, a lateral jogou dama C1, cheque, rei H2, dama F4, cheque, rei H3. E as pretas não tem cheques aqui que sejam produtivos na posição. Simplesmente a ameaça de mate aqui é inevitável. Se nesse momento o preto realiza H toma G6, o branco tem algumas formas de ganhar a partida. E seria um exemplo, dama H6 cheque, se rei F7 mate. Se o rei for para G8, entra numa variante também muito complicada, que o branco vai estar tomando em G6 de torre, tomando de dama e também vai levar mate aqui, ou no mínimo perder grande quantidade de material, ou seja, vantagem decisiva. Então, após esse movimento rei H3, aqui a lateral abandonou e a Júlia aí conseguiu sua primeira vitória e se manteve viva aqui no match, né? Então, pessoal, essa foi a nossa partida em número 3. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Deixe aí sua curtida, seu comentário e até o próximo.